O Paulo, que é meu aluno online da consultoria, me fez uma pergunta. Floquinhos, eu só consigo comer salada com molho, né? Eu não quero, sai daqui. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque a pergunta foi o seguinte: Leandro, eu só consigo comer salada com molho. É melhor jogar um molho na salada e comer salada ou não comer nada, porque o molho pode ser, né, ruim para minha saúde, para o meu emagrecimento, que no caso dele é uma dieta cutting, né? E aqui a gente já pode abrir com uma dúvida que eu recebo muito dos alunos também da consultoria. Leandrão, o multivitamínico substitui a salada? E a resposta é não, nada substitui a salada. Porque a salada não é só vitamina e mineral. Na verdade, vitamina e mineral a gente vai encontrar mais nas frutas, né? Mas a salada também tem bastante. Nós vamos ter fibras ali, nós vamos ter fitoquímicos, né? E tem fitoquímicos que até hoje a gente nem sabe direito o que faz. E tem fitoquímicos ainda pra gente desbravar no mundo. Então é muito complexo, né, o mundo dos micronutrientes. Então a salada, pessoal, deve fazer parte. Eu sei que não é todo mundo que gosta, né? E aí, às vezes jogando algum molho, né, pode ficar viável. E aí a próxima pergunta é, tá, mas você falou algum molho. Que molho é esse? Porque existem vários tipos de molho. Por exemplo, eu posso fazer um molho de tomate natural, né? Isso não combina com salada, mas eu estou só dando um exemplo, tá? Estou só dando um exemplo. Vou pegar ali tomate, sal, eu bater, vou esquentar. Agora eu posso pegar um molho atolado de gordura, um molho industrializado, com muita porcaria, muita coisa que vai fazer mal para a saúde. E alguns molhos, pessoal, tem muita caloria. Por exemplo, tem molho que às vezes em uma colher de sopa você tem 50, 70 calorias. Aí imagina, você coloca lá 5 colheres de sopa. Poxa, isso vai ficar mais calórico que arroz, feijão e carne. E aí, não é que não possa, porque às vezes esse molho tem uma base de azeite. Tudo bem, azeite é saudável. Só que ser saudável não quer dizer que é permitido em qualquer quantidade que vai te levar no seu objetivo. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, por exemplo, no Instagram eu recebo muita caixinha assim, né? Abro caixinha de perguntas todo dia no Instagram, manda sua lá, @LeandroTwin. Leandro, eu já estou comendo alimentos integrais, eu estou comendo frutas, carnes magras e não estou chegando no meu objetivo. Então, porque quando o fisiculturista ele quer ganhar peso ou perder peso, ele come as mesmas coisas. O que vai mudar são as quantidades. Então, se você entende isso, por exemplo, banana tem carboidrato. Então você comer um monte de banana, você não vai emagrecer. Claro que é muito mais difícil comer um monte de banana do que comer um monte de pão, certo? O pão na mesma quantidade vai ter muito mais caloria, então é muito mais fácil você engordar comendo pão. E aí quando você entende isso, você entende que o molho é muito fácil você consumir. Imagina uma colher de sopa ali, vamos colocar ali 3 colheres de sopa 100 calorias. Qualquer uma das 3 colheres de sopa fora o que já está comendo. E aí aquela salada de folhas verdes, onde um pé de alface vai ter 50 calorias, vira 300 calorias. E aí mora um perigo, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, lembra de procurar lá no Twitter Mais Tema, erros ocultos de dieta. E esse é um erro oculto, porque a pessoa fala, não, tô comendo uma salada, a salada eu não vou nem computar, olha isso. Às vezes dobrou a quantidade de calorias. Então não pode, Leandro. Não, eu não disse isso. Eu disse que a gente tem coisas a considerar ali. O que é esse molho? Ele é saudável? Quantas calorias ele tem? Quanto eu vou usar? Se você for perguntar para mim, por exemplo, Leandro, você coloca molho na sua salada? Não. Por quê? Porque eu como salada com sal, vinagre e tá tudo certo. Eu não coloco nem azeite. E eu acho prazeroso. E tem que comer salada. Mesmo que você esteja fazendo bulk. Você pode comer menos para te dar, né, para não te dar muita saciedade. Mas você deve consumir. Em cutting, pelo contrário, é muito bem-vindo, né? Vou comer um baldão de salada, que vai ter pouca caloria e vai me dar saciedade. Aí não tem muita dificuldade. Mas, se você coloca muito molho, você perde esse benefício. E aí, novamente, qual é a receita desse molho? E eu peguei aqui, né, no celular, algumas receitas. Por exemplo, molho de limão e mostarda. Suco de um limão, 1 colher de sopa de mostarda, 2 colheres de sopa de azeite. 1 colher de chá de orégano, 2 dentes de alho médio amassado, sal a gosto. Quer dizer, aqui já vai gordura. Aí eu tenho lá, molho de azeite e limão, vai azeite. Aí eu tenho molho pesto, vai 150 ml de azeite, vai 10 nozes, 60 gramas de queijo parmesão. Vamos lá, molho de maracujá, 1 colher de chá de açúcar, 100 ml de azeite. Molho rápido de mostarda, 3 colheres de azeite. Vinagre balsâmico e mel, vai azeite de novo. Quer dizer, toda a receita de molho que a gente vai encontrar, basicamente eles colocam gordura. Por quê? Porque a gordura deixa gostoso. Tá? O que deixa gostoso o alimento? Gordura, açúcar, sódio. Normalmente os molhos não vão muito açúcar, como a gente viu, mel, etc. Então sobra o quê? Gordura e sódio. Isso não vai ser legal, porque vai desbalancear a sua dieta, a menos que você compute. E aí esse que é o ponto. Por exemplo, estou fazendo uma dieta bulk, ganho de peso. Eu posso reservar
as minhas calorias, as minhas taxas de gordura para colocar molho na salada, atolar a salada de molho, comer e beleza. Só que você tem que lembrar que no cut você vai ter que tirar. E aí, será que isso é bom para o seu paladar? Porque é pensar em longo prazo. Imagina só o seguinte, você com certeza tem uma situação assim. Nossa, conheci, né, ela recentemente, que prazer que eu tenho de comê-la. Mas daqui a pouco, comendo todo dia, me dá uma enjoada. Por exemplo, não sei o que você pensou aí, eu pensei em omelete, né? É que é uma omelete, não sei se você sabe, tá? Omelete é feminino. Quando eu comecei a comer omelete, era sensacional. Mas depois de 3 meses comendo omelete todo dia, eu já não aguentava mais. E aí dá aquela enjoada, aí você quer dar uma variada. Aí você troca o alimento, quem sabe? Mas você percebe que quando se trata de comer uma vez é uma coisa. Comer cronicamente é diferente. Então tem que escolher bem o que você vai comer cronicamente. Agora, imagina você comer salada com molho e daqui 6 meses, quando você for fazer um cut, você não pode comer com nada. Será que você vai conseguir? Logicamente, você com mais fome é mais fácil comer. Mas, Leandro, não consigo, tranquilo. Então tudo bem, mas pensa nisso. Porque no cutting, você comer com molho vai minar suas calorias. E não é que você não pode, você pode sim colocar um molho. Só que, se você colocar um molho e ter que tirar arroz, ou ter que tirar alguma outra caloria, às vezes vai te deixar com fome. E aí não vale a pena no cut fazer essa operação. O que no bulk era vantajoso, de repente, no cut se torna desvantajoso. Ah, mas eu tenho uma receita de um molho que não é calórico. Então escreva aqui nos comentários, participe, me ajude o professor também, que o professor também quer saber, o professor também quer aprender. E eu vou também citar sobre os molhos zero que a gente tem hoje. E não é propaganda, tanto não é propaganda que eu não vou falar marca, não vou falar nada. Quem quiser escreve nos comentários. Eu uso dessa marca, é show de bola. A gente tem alguns molhos que são 0 calorias ou próximo de 0, onde na tabela nutricional você pode descrever como 0, né? Se você tem ali traços de calorias, às vezes você até tem caloria. Então você coloca muito, vai dar um pouquinho de caloria. Mas vai dar ali 10, 15, 20 calorias, o que não é muito relevante para a maior parte das pessoas. Ainda mais aumentando a sustentabilidade de comer salada na dieta. Mas esses molhos que são tecnologia a favor, né, da nossa alimentação. Já vem pronto, etc. Então é legal, mas se você tem uma receita caseira, por favor, compartilhe aqui com a gente. Agora eu vou deixar a indicação aqui de um vídeo sobre salada e multivitamínico, né? Eu comentei no começo do vídeo. Eu acho importante você entender o porquê o multivitamínico não substitui a salada. Dá uma conferida aqui.